Obrigado. Então, com um pouquinho mais de experiência aqui, o Teunis Marinho, né, que tem muito a agregar nessa discussão. Por favor, Teunis, eu passo então a palavra para você, também como os colegas, 10 minutos para suas considerações. Boa tarde, Luiz, muito obrigado pelo convite. Vanessa, minha querida amiga, Fernando, que eu estou conhecendo hoje, mas nós já temos algo de comum para este webinar ou para esta live. Nós três somos mineiros. Só que a minha cidade é a mais importante do que a de vocês, viu? Porque eu nasci numa cidade que chama-se Alto Rio Doce, e que fica importante se você traduzir para o inglês, porque fica High Sweet River, mas ela tem 11 mil habitantes. Ela é bem pequenininha, fica ali perto de Barbacena, São João del Rei, Tiradentes, na zona da mata de Minas Gerais. Então, somos três mineiros hoje por coincidência, né? Uma coisa realmente bacana que não foi combinada. Mas vamos lá. Eu gostaria de chegar hoje ao final dessa fala e depois das conversas, debates, né? Sair daqui desse momento assim, feliz de que nós motivamos jovens. Um grande escritor, filósofo, compositor alemão chamado Goethe, Wolfgang Goethe, ele dizia em 1790, mais ou menos, imagine, em 1801, há quantos séculos atrás, ele falava: é fácil conhecer o futuro de uma nação. Observe de como se cuidam das suas crianças. Então, dos seus jovens. O futuro do Brasil não é ouro, não é petróleo, não é mar, são as pessoas, os seres humanos. Isso está provado nas grandes nações desenvolvidas do mundo, como é que elas chegaram lá. Né? Então, acho que nós temos um prazer imenso poder falar para pessoas jovens. E entrando no tema, então, rapidamente, nos minutos que eu tenho, eu queria provocá-los, quem estiver assistindo aqui a live, e os colegas, para depois nós debatermos, o que é um candidato, né, a emprego. Como é que você deve procurar isso? E, rapidamente, em pinceladas, analise a vaga muito bem antes da entrevista. Mas como é que eu posso fazer? Meu amigo, se vira nos 30. Né? Entra na internet, pesquisa o site das empresas que estão naquele pool de vagas, vai atrás para você saber um pouco mais. Informe muito, né, sobre a pessoa, ou a área, o departamento que você vai ser entrevistado, qual é a função, qual é o trabalho que está sendo oferecido. Vocês imaginem se hoje o Paris Saint-Germain convocasse o Neymar para ser candidato a uma vaga de goleiro. Olha o desastre que seria para o time. Não ia ganhar uma, ia perder todas de goleada. Por quê? Porque ele não é goleiro. Ele tem que jogar lá na frente fazendo gol. Então, quando vocês forem fazer alguma coisa, imagine naquela situação de hoje, no que e para o que você é bom, porque aumenta a sua chance de ganhar aquela vaga. Informe-se o máximo sobre a empresa para onde você vai trabalhar. Hoje é uma maravilha, você tem meios, vocês sabem disso, de entrar e pesquisar sobre a empresa para onde você vai. Treine com alguém mais experiente do que você antes de ir para a empresa. Mas quem que é? Pode ser teu professor, pode ser um colega que já está mais avançado que você, um primo, um parente, um vizinho, fala: olha, eu vou ter a semana que vem, segunda-feira, uma entrevista na Vivo, no Santander, a vaga é assim, me ajuda, e o que você acha? Você não vai sair mais bobo do que entrou dessa conversa. Né? Vale a pena você procurar esse tipo de ajuda. Treine as possíveis perguntas que vão te fazer antes. Imagina se não é a primeira entrevista, se é a segunda, a terceira, o que já me perguntaram, como é que eu responderia, como é que eu me sairia naquilo. Né? Se perguntarem a seu respeito, para você falar de você alguma coisa, pelo amor de Deus, não faça um romance da sua vida e principalmente imaginando que a pessoa vai chorar de tristeza e de tão emocionante que foi a sua história. Não faça isso. Seja curto. Né? O que da sua vida, da sua experiência, da sua história é importante para aquele cargo, para ajudar a empresa. Ele está querendo contratar uma pessoa para a empresa, não é ajudar um ser humano. Ajudar e depois, se você for o cara escolhido. Né? Ajude o entrevistador a te entrevistar. Às vezes ele faz uma pergunta que te dá um gancho para você dar meia resposta para aquela pergunta e uma bela de uma resposta a uma pergunta que não foi feita, onde você mostra conhecimento.
Entre no LinkedIn do seu entrevistador. Geralmente fala assim, a sua entrevista será no dia tal com o senhor fulano de tal, o gerente, o diretor daquilo. Entra lá no LinkedIn, procura saber quem é esse cara, como é que foi a carreira dele, onde começou. Eu acho que você vai chegar lá um pouco mais bem informado para saber com quem que você está tratando. Qual é a sua expectativa para a posição que você está se candidatando? Isso é muito importante, porque às vezes fala assim, vou lá só para não ficar desempregado, é o que está sobrando hoje, eu vou fazer. Não faça isso. Lute para você ter um emprego que você imagine que vai ser o sonho da sua vida. Mas eu preciso ganhar um dinheirinho. Tá bom, então faz um bico, vai vender alguma coisa, mas não pense que aquilo é o futuro da sua vida. O futuro está realmente num sonho muito maior. Quais são os desafios e as vantagens de trabalhar nesta empresa que você está procurando? Hoje é muito mais fácil você saber disso do que antigamente. Antigamente, a gente tinha que perguntar para a Rádio Peão, que aumenta, mas não inventa. Hoje não precisa, é só você entrar na internet. Né? Você também pode entrevistar o seu entrevistador. Não exagere, né? Não vai sentar na cadeira dele. Mas você pode também fazer algumas perguntas para ele, conectada com a resposta que você estava dando. E ele vai te falar da empresa, vai te falar da estrutura, da organização. Você não vai ficar mais bobo do que antes. Vai valer a pena você também fazer uma perguntinha ou outra. Nunca pergunte qual é o salário, qual é o horário de trabalho, porque daí você já está querendo amarrar o seu burrinho na sombra. Não é por aí. Você já vai fazer uma pergunta negativa. Não é? Você está querendo um trabalho e não um emprego. Isso é muito importante, porque no Brasil se faz muita confusão. As pessoas procuram emprego porque elas querem estabilidade, não querem ficar desempregado. Não é o caminho certo. Quem quer isso, amarrar o burro na sombra, estuda pra caramba e tenta fazer um concurso público. Vai trabalhar pouco e não vai ganhar mal. Se você quiser entrar para agarrar mesmo, para progredir na vida, entrar numa empresa privada que luta no mercado, não vai por aí. Saia da entrevista já pensando nos próximos passos, porque pode ser que você vai ser chamado. Nossa, que sorte! E agora fui chamado, o que eu vou fazer lá? Pensa antes, já sai pensando, positivo. Não deu certo, paciência, mas você pensou, se fosse chamado, você teria dado conta do negócio lá na hora. Tudo aquilo que você ouviu naquela entrevista, aprenda, pesquisa mais ainda na internet sobre a empresa, fique em ponto de bala para você tentar aquela vaga. Pergunta que você pode fazer que não é feia no finalzinho. Por favor, o senhor poderia me dar uma ideia assim, de prazo de retorno? Vocês estão começando agora? Quando é? Para você saber se você vai receber uma resposta amanhã ou daqui a um mês. Porque tem processos que são longos, e daí você vai ficar ansioso, esperando. Pergunta. Se ele falar, não sei, você fala, muito obrigado, não insiste. Não é? Tenha atitude de ganhador, mas com conteúdo. Não fique só na defensiva. Você é ganhador, você está lá para ganhar aquela vaga. Não venda de jeito nenhum o que você não é. Se você começar a falar um monte de coisa bacana, tal, sabe aqueles copos de chopps que tem isso de espuma e isso aqui embaixo de líquido, o cara vai perceber. Seja você. Não entre nesse do copo de espuma, cheio de espuma e com pouco chopp. Tá? No momento certo, você também pode entrevistar o seu entrevistador. Você pode perguntar para ele coisas sobre a empresa dele, sobre o negócio dele, como é que está indo, e tem muito concorrente. Ele fala, puxa, esse rapaz está interessado aqui no assunto. Né? Procure deixar claro qual é a sua expectativa para essa posição. Não fala assim, bom, já não tem coisa melhor, né? Eu vou ficar com isso mesmo. Não, você tem que mostrar entusiasmo. Ou diga que você não quer aquela posição, você também pode fazer isso. Né? Avalie bem qual seria o momento certo para falar sobre as condições de trabalho e financeira. Isso é lá no final, depois que você achar que você está ganhando a vaga. Não é no começo. Confiança é super importante. Nunca minta, conte mentira sobre a sua realidade profissional, pessoal, familiar. Nunca. Seja autêntico. Como eu já disse no início, não vire um uísque paraguaio. Não confunda autoconfiança com arrogância. Não chega lá achando que é o rei da cocada que vai ganhar a vaga, porque o cara já vai falar, esse cara está muito metido, vai devagar. Não venda o que você não é. Venda o que você é. E, por último, quando você sair da entrevista,
envie uma mensagem de agradecimento para o entrevistador ou para aquela pessoa que organizou aquilo no RH para você chegar lá e agradeça. E mostre-se que você está curioso por resultado da sua entrevista. Enfim, eu acho que é por aí que você deve caminhar e eu gostaria agora de falar o que os colegas disseram no começo. Eu já disse que eu sou mineiro também. Eu comecei minha vida com 14 anos de idade, profissional, trabalhando numa empresa chamada Bianco e Savino, no bairro do Belenzinho, em São Paulo, como office boy. Lá no bairro Paris, Belenzinho, por ali. Até hoje, eu tenho 68 anos de idade, vou fazer 69 em agosto. Nunca fiquei doente ou triste por trabalhar, desde os 14 anos. O Luiz Gustavo me disse que eu me tornei presidente da Bayer Polímeros, empresa na qual eu trabalhei por 29 anos. Eu entrei lá com 19 anos como assistente de RH. O cargo um pouquinho mais bonitinho do que chamar de auxiliar. Na área de RH, não entendia nada de química, de farmácia, nada, de petroquímica, nada. Né? E fui, cheguei a ser o primeiro diretor brasileiro da Bayer no Brasil. E olha, a Bayer se instalou no Brasil em 1896. Eu não me enganei, 7 anos depois da proclamação da República, que foi em 1899. Desde aquela época, eu nunca tinha tido. Diretores era cargo para alemães, e não para brasileiros. Eu fui o primeiro brasileiro diretor de RH. O diretor anterior a mim era alemão, de RH. Fui para a Alemanha, me tornei diretor da Bayer na Alemanha, do negócio mundial de óxido de ferro. Voltei, fui diretor financeiro e depois presidente da Bayer Polímeros. Estou contando isso para vocês para dizer que é possível, é possível. O CIEE apoia muito este livro aqui, que eu não sei se vocês vão conseguir ler, que chama-se Sonhar Alto, Pensar Grande. Lições de um brasileiro que enfrentou os desafios e tornou-se presidente de uma multinacional. É um best-seller, em 3 anos já está na 8ª edição. Este livro eu escrevi para o meu país, para as pessoas brasileiras, para acreditarem, para não ter complexo de vira-lata, para ir em frente que a gente chega lá. Muito obrigado pela parte que me foi dada. Obrigado, Teunis. Realmente é um orgulho de nós brasileiros ver um jovem como você, começou a trabalhar com 14 anos e, com certeza, foi o primeiro brasileiro a assumir um cargo alto executivo na Bayer. Parabéns a todos. Então, a pergunta para os 3 é o seguinte, né? Quando a gente fala de micos, às vezes não é só o candidato que está mal informado, cai num processo como paraquedas. Às vezes, o mico também é algumas empresas que fazem um processo seletivo com muitas etapas, muitas fases, muita avaliação, cria uma expectativa muito grande no candidato e, no final, a oportunidade está muito abaixo da esperança, né, da expectativa desse candidato. E aí o Pedro Henrique, somado a essa pergunta, ele fala também por que as empresas têm uma dificuldade de dar feedback, não fazem isso com frequência. Então, alguns minutos para cada um dos 3 se manifeste. Podemos começar, então, pelo Teunis, que foi o último a falar. Para a gente poder responder mais perguntas, eu gostaria que em poucos minutos vocês respondessem essa questão. Muito bem. Olha, quando a gente fala assim, a minha empresa não dá feedback, a minha empresa não é legal, né? É a mesma coisa que você falar assim, o Brasil não é legal. Espera aí, quando alguém fala que o Brasil não é legal, ele está falando comigo também. Eu sou brasileiro, eu sou um cidadão brasileiro. Então, ele tem que dirigir a pergunta para a pessoa certa. Quer dizer, quem é lá na Vivo, no Santander, que não dá feedback? É o Santander, é o banco que não dá feedback? Então, pode ser que essa pessoa que não te dá feedback, ela não está sabendo que você está esperando um feedback dela, ou se você já tentou uma conversa, ela está sem tempo, ou não está dando a importância que você merece para isso. Então, tem os caminhos dentro da organização para você fazer essa pessoa te dar um feedback. Claro que existe. Né? E você tem que lutar por isso de uma maneira diplomática, de uma maneira construtiva, para não parecer que você está brigando, dedurando alguém, ou criando um ambiente ruim. Você pode, inclusive, tentar com a própria pessoa. Por favor, eu queria falar com o senhor ou com você, dependendo lá do relacionamento, sobre a minha carreira. Vamos marcar, esgota essas possibilidades. A vida é feita de luta. Né? Para você subir no ônibus, você fica no ponto e o ônibus para. Se você não subir, ele vai embora. Você tem que ter a iniciativa de subir no ônibus.
Não pode esperar, o ônibus foi embora, pô, nem o cobrador não veio aqui me pegar e botar. Não vai te pegar e te botar lá dentro, não. Né? Uma coisa é você sair correndo na frente de todo mundo, furar a fila, ser o primeiro a entrar dentro do ônibus de uma maneira mal educada, e a outra é que chegou a sua vez, você tem que entrar. Então, se é o momento que você precisa de um feedback, você tem que procurar esse feedback. E essa pessoa, dentro da organização, nós estamos falando aqui Santander e Vivo, porque nós somos no mesmo grupo, mas qualquer organização, ela tem estrutura para providenciar isso. Acho que lute por isso, se é importante. Pergunta aqui, eu selecionei algumas que são similares, do Euclides Júnior, de novo sobre os processos seletivos, né? Ele diz que entende a questão dos processos seletivos, a dificuldade de dar um feedback ao candidato, né? Tendo alguma interferência aqui, peço desculpa a quem está nos assistindo. E ele diz assim que essa experiência, quando ela não é muito boa, como você tem que pensar muito na experiência também do candidato, ela traz uma imagem, a empresa deixa uma imagem ruim na mente das pessoas, e é uma imagem que, historicamente, vai acompanhar a vida dessa pessoa, né? A gente já falou sobre isso, mas eu queria que vocês também rapidamente falassem um pouco que o candidato que passa por um processo estressante, ele termina com uma má imagem da empresa. É isso que o Euclides Júnior colocou. Luiz, acho que é bem colocado essa pergunta, porque uma empresa ela está sempre exposta e mostrando a sua imagem, não só no processo seletivo, mas em cada ação, em cada movimento que a empresa faz, principalmente se ela for de um ramo que ela tem visibilidade, né? No caso de hoje, nós estamos aí com duas grandes empresas que têm muita visibilidade, a Vivo, pelo próprio ramo de atividade, e o Santander também, que é um grande banco, né? E um banco que acreditou no Brasil. O Santander está há pouco tempo no Brasil, ele comprou bancos, né? E cresceu, e hoje é um banco respeitável, assim, não tem o que se dizer, né? Quer dizer, um grande case de sucesso planetário, o Santander no Brasil. Então, eu acho que existe empresa e empresa. Agora, como a Vanessa, num determinado momento, comentou, não é para tudo, não é para todos, não é para sempre, mas o mundo cada vez é mais virtual e isso não tem nada de assustador. Na verdade, ele é democrático. Uma pessoa que mora lá no interior, vamos escolher uma cidade bacana do interior, por exemplo, lá em Perdões, né, ele pode, pela internet, se candidatar a uma vaga na Vivo ou no Santander. Isso no passado era quase que impossível. Você tinha que comprar jornal para procurar emprego, né? Então, essa democratização é perfeita. E eu queria lembrar, para encher a bola de quem está desempregado, o seguinte, ou quem está à procura de emprego, de trabalho, se você, num sábado, domingo ou feriado, resolver dar uma volta na Avenida Paulista, se você tiver bom de dinheiro, pode ir lá para Nova York também, andar lá na Wall Street, e ter permissão para entrar em todos os prédios que você quiser, no sábado e domingo, você vai entrar, pegar o elevador, subir, olhar lá de cima, você vai perceber alguma coisa. Todos são mais ou menos iguais, os mesmos escritórios, os tapetes, as máquinas, a decoração é a da moda, a cor é a da moda. Quando é que esses lugares ficam diferentes? Segunda-feira. Por quê? Quando começam a chegar as pessoas. Daí, cada prédio, cada andar, cada empresa é diferente. No final das contas, o que faz a diferença no mundo corporativo são os seres humanos. Não é o prédio, não é o nome, não é só a propaganda. Então, nós sempre vamos precisar de pessoas na humanidade para as coisas funcionarem, para as coisas alavancarem. E aí é que está a sua oportunidade de descobrir para o que você é bom, para o que você serve, né? E se você se candidatar virtualmente a uma vaga numa empresa e receber depois uma informação, espero que seja sempre adequada, mas que você não foi o escolhido, que vai ficar para uma próxima, vai para outra empresa, né? Vai para outra e para outra. Em algum momento você vai encontrar. E é muito mais econômico para você, virtualmente, procurar emprego do que sair de manhã procurando. Então, eu acho que isso é uma modernidade que veio realmente para ficar.